Bem, amigo de Deus, eu sou o pastor Uriel e venho em nome de Jesus Cristo, como ministro do Evangelho de Cristo, trazendo hoje um estudo apologético a respeito do gnosticismo. Nós vamos tentar, diante de uma perspectiva cristã evangélica, reconhecer essa filosofia, esse movimento místico e esotérico que por muitas vezes infiltrou a Igreja de Jesus Cristo, que muitas vezes perturbou e até atrapalhou a adoração de muitos crentes. Nós vamos aqui lançar a explicação do que é o gnosticismo, fazendo a definição dele, né? Para então, mais tarde em outros vídeos, nós podermos identificar essas práticas no meio da igreja atual, para que nós possamos nos livrar completamente de toda e qualquer influência gnóstica na nossa adoração, para que possamos servir diante de Deus através do evangelho simples de Jesus Cristo, um evangelho que é acessível a todas as pessoas que creem, todos aqueles cujo Senhor Deus chamou para estarem adorando a Ele através de Jesus Cristo. Então vamos à definição de gnosticismo, vamos à explicação. Eu vou lendo aqui no texto e vou fazendo alguns breves comentários. O gnosticismo é um conjunto de movimentos religiosos e filosóficos do século I e II, que enfatizam o conhecimento espiritual ou gnose como caminho para a salvação. Os gnósticos viam o mundo material como imperfeito ou até maligno, criado por um demiurgo, um deus inferior. Acreditavam que a alma humana, divina por natureza, precisava se libertar dessa prisão material para retornar ao reino espiritual superior. Eles misturavam ideias cristãs, judaicas, platônicas e orientais, criando uma visão bem dualista, espírito bom e alma má. Então essa doutrina que já lá junto com os apóstolos, porque apóstolos como o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro e o apóstolo João já fizeram alerta lá nas suas cartas a respeito do gnosticismo. O apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo falaram das fábulas engenhosamente inventadas. E já o apóstolo João foi um pouco mais longe. Diz que o anticristo estava envolvido nesse negócio. Então, mais tarde, eu vou ser um pouco mais claro a respeito disso, para você ter uma ideia da importância de entender essa doutrina e rejeitá-la quando ela tentar se infiltrar dentro das igrejas. Já na história da igreja, né, a igreja teve épocas de ter que de agir com violência até mesmo para tirar do meio da igreja e apagar completamente esse tipo de heresia, né? É claro que acaba tendo efeito contrário, porque quando você usa violência, você na verdade só aumenta a força do adversário. No nosso caso, nós vamos entender isso, não para agir com violência, porque não é nosso ministério, mas para que pelo menos nós possamos, entendendo essa mística, essas doutrinas, essa heresia, nós possamos nos resguardar e guardar a adoração simples e verdadeira baseada no Evangelho, né? Então, uma das coisas também que acontecia é que os gnósticos, eles uma religião muito dinâmica. Então eles abraçam coisas do neoplatonismo, não é neoplatonismo, gnosticismo não é neoplatonismo, não é cabalá, não é religião oriental, mas ele bebe de fontes comuns a tudo isso, inclusive fontes cristãs. Então, acaba sendo muito atraente, porque qualquer pessoa de qualquer religião vai falar assim, não, eu me identifico um pouco com isso, e vai querer abraçar essas ideias. E aí que está o risco, porque quando a pessoa ela se identifica, ela abraça, ela não percebe que ela botou o pé para fora do Evangelho. E esse é o cuidado de eu estar fazendo este vídeo, para poder alertar, para que você não caia, você não desvie, não saia da direção correta do Evangelho. Amém? Então, continuando aqui na nossa leitura, embora distintos, gnosticismo, neoplatonismo e os outros, né, muitas vezes eles bebem das mesmas fontes
platônicas circulam no mesmo caldeirão cultural do Império Romano e se influenciam mutuamente. O gnosticismo e a divisão entre o físico e o espiritual. O gnosticismo, que floresceu no século I e II, é profundamente dualista, ou seja, enxerga uma oposição radical entre o mundo físico natural e o mundo espiritual. Essa divisão é central para entender como os gnósticos interpretam a realidade, a humanidade e a salvação. Então, aqui você precisa entender o que é dualismo. Dualismo é basicamente a divisão em que você coloca uma parte do universo como bom e outra parte como má. Então você tem, para o gnosticismo, toda a parte material é a parte má. E toda a parte da alma ou espiritual é a parte boa, né? Então, todo o entendimento a respeito do gnosticismo se baseia nesse ponto. Você precisa entender como é enxergado, como eles enxergam essa divisão e como eles trabalham, como eles desenvolvem as doutrinas dele com base nesse conceito, dessa dualidade. Continuando aqui, então, para explicar um pouco mais, o mundo físico natural, que é a prisão do demiurgo. No gnosticismo, o mundo físico, tudo é material, incluindo natureza, os corpos humanos, o universo visível. Isso é como imperfeito, ilusório e até maligno. Ele não foi criado pelo Deus Supremo, o verdadeiro princípio divino, transcendente e perfeito, mas por um ser inferior chamado demiurgo. Então, quando você olha você vai lá na beira da praia, né? Você olha aquele mar maravilhoso, ou então você sobe numa montanha, você vê aquela imensidão, numa noite escura, numa cidade interior, você vê os céus, né? Toda essa beleza, toda a criação, né? Todo o mundo físico para o gnóstico, isso é uma ilusão e uma coisa assim que é maligna, não criada pelo Deus verdadeiro, né? Então a Bíblia Sagrada diz que a criação anuncia a glória do seu Criador, né? Os gnosticismos, eles negam que esse mundo físico seja bom. Nós temos lá no Gênesis, né, que Deus viu o que havia feito e era tudo muito bom. Então, se hoje você tem o corpo físico, para o gnóstico, esse corpo físico é algo desprezível, é algo mau, que precisa ser abandonado, atingindo a gnose, para você atingir a libertação ou a salvação. Então, o corpo em si, ele é desprezado. O corpo em si é colocado numa posição inferior. Tudo que é material, por causa do dualismo, é colocado em uma posição inferior. Vamos dar seguimento. Então, doenças, guerras, pragas, terremotos, secas, escassez de alimento, fome, animais se devorando uns aos outros, morte de inocente, violências, etc., seriam resultado da criação defeituosa desse mundo por aquele demiurgo, que é o Deus inferior, né? E por esta razão, as pessoas deveriam alcançar a gnose para se libertar as suas almas deste mundo e o domínio desse demiurgo. Então, sempre o ser humano sempre vai estar buscando, né, a explicação por que existem essas coisas. Nós temos a explicação bíblica, a explicação evangélica, que Deus criou o mundo perfeito, viu que tudo era muito bom, mas que o pecado, quando entrou no mundo, ele causou toda espécie de mazelas, né? Tudo isso que nós lemos aqui de destruição, de doenças, guerras, pragas, todas essas coisas são fruto do pecado, mas que distorcem a natureza, né? Que contaminam a natureza das coisas no mundo. Então, uma vez que o pecado é tirado, o Cordeiro, através do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, você tem uma restauração da natureza, você tem a restauração de tudo, através do Evangelho. Mas os gnósticos, eles dizem que o mundo criado é mau, que as coisas são maus, que o corpo é mau. Por isso que eles veem as guerras, as pragas, as fomes, as doenças,
eles encontram essa explicação. Isso aí, na verdade, é uma coisa humana, né? Todo ser humano quer descobrir por que acontece isso. Mas a resposta correta está no Evangelho e não na ideia de que a própria natureza seja mal, o próprio físico seja mal. Então, para os gnósticos, esse demiurgo, esse Deus inferior, criou esse mundo imperfeito, esse mundo defeituoso, e que através da gnose o indivíduo ele vai conseguir se libertar desse mundo imperfeito. Mas na verdade o Evangelho traz essa outra, traz a verdade, que é que o mundo em si ele não é mau, ele é uma obra da criação de Deus, ele é maravilhoso. Você vê uma flor desabrochar, você vê aquela abelhazinha, né, que é fisicamente impossível ela voar, mas ela voa, e ela pousar naquela flor, extrair o mel, extrair o néctar, depois produzir o mel. Toda essa obra da criação é uma coisa maravilhosa de Deus. Mas acontece que para o gnóstico tudo isso aí é mal, é uma ilusão, que precisa ser, a pessoa precisa se libertar disso para alcançar a gnose e a salvação, né? Então esse Deus imperfeito teria criado um mundo mal. Então essa é a visão do gnosticismo, contrária à do Evangelho. Então, dando continuidade aqui à nossa leitura, o demiurgo é uma figura-chave nas mitologias gnósticas. Ele é um deus menor, muitas vezes ignorante ou arrogante, que cria o mundo material sem perceber que está separado da verdadeira divindade. Então, por exemplo, esse demiurgo seria vamos dizer assim, o filho de uma divindade, uma divindade superior, né? Que teria sido criado sem outra divindade. Quando uma divindade, na doutrina gnóstica, né? Quando duas divindades superiores se encontram, eles geram outra divindade perfeita e superior. Só que quando uma divindade apenas gerasse uma nova divindade, essa seria imperfeita. E esse demiurgo, no caso, para os gnósticos, foi criado dessa maneira individual, né? E ele foi criado imperfeito, e ele foi gerado de uma tal maneira que ele sequer tinha consciência dessas imperfeições. E ele acaba sendo criado de uma tal forma que separado da ideia central, separado dos outros, né? Ele cria um universo defeituoso. Dando continuidade aqui, o mundo físico, aqui ainda, em algumas correntes gnósticas, como as que conectam ao cristianismo, o demiurgo é associado ao Deus do Antigo Testamento, Yahvé, que os gnósticos viam como criador falho, diferente do Deus espiritual supremo. Então, para você ter uma ideia, aí começa, você vê o início das distorções. Começa a falar que esse demiurgo que criou tudo imperfeito é o Deus do Velho Testamento. É a sutil perversão daquilo que está escrito. Você começa a perceber a perversão daquilo que foi escrito, então, de conceitos fundamentais, né? Esse Deus do Velho Testamento, esse Yahvé, criou todas as coisas de forma perfeita. Tudo foi criado de forma perfeita e boa, né? Deus viu que havia feito e era tudo muito bom. Mas o que transformou, o que causou os defeitos não foi a criação em si, foi o pecado que entrou através da traição do homem diante de Deus, né? Então, o mundo físico para o gnóstico é, portanto, uma espécie de armadilha ou prisão para a alma humana. A matéria é considerada um obstáculo, algo que prende o divino ao imperfeito. A natureza, os desejos corporais e até mesmo o próprio corpo humano são vistos como barreiras à verdadeira realização espiritual. Então, na visão evangélica, você tem espírito, alma e corpo servindo para a glória de Deus. No finalzinho lá de 1 Coríntios capítulo 6, né? Então diz que, assim, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Já para o gnóstico, o corpo é uma coisa imperfeita, que a alma precisa abandonar o corpo, né? Através da gnose. Então seria uma armadilha
que é o corpo humano, seria uma armadilha que está prendendo a alma, impedindo dela se libertar. Na visão evangélica, o corpo é usado para a glória de Deus, né? Nós usamos o nosso corpo no serviço do Senhor, nós usamos nosso corpo é o templo do Espírito Santo. As nossas mãos, como diz, né, o Evangelho de Marcos, nós impomos as nossas mãos sobre os doentes, eles ficam curados, e nós levantamos também as mãos santas, nós praticamos o amor através do nosso corpo no serviço fraternal, evangélico. Então, o nosso corpo é uma obra boa da criação que precisa apenas ser liberto do pecado. Não precisa a alma sair do corpo para poder realmente atingir a salvação. Nós somos salvos ainda no corpo. O nosso corpo participa da salvação através do batismo nas águas, né? Que ao ser sepultado nas águas, quando você sepulta a velha criatura, né, o corpo do pecado, e sai para andar na novidade de vida, o crente sai para uma nova vida em Cristo Jesus, em que o corpo dele é fundamental para o serviço do Senhor. Então você vê a diferença entre essas doutrinas, mas o problema é que essa doutrina do gnosticismo sempre foi um adversário que tentou penetrar dentro da igreja e distorcer a ideia do evangelho simples, trazendo ideias orientais, ideias neoplatônicas, ideia da mística judaica, misturando tudo isso com o simples propósito de perverter a simplicidade do evangelho. Então vamos dar continuidade aqui. O mundo espiritual, a verdade divina. O mundo, para o gnóstico, né? O mundo espiritual, por outro lado, é o lar da verdadeira divindade, chamada de pleroma, a plenitude divina em muitos sistemas gnósticos. O pleroma é o reino da luz, da perfeição, do conhecimento supremo, onde o Deus verdadeiro, para os gnósticos, né, invisível, inefável, transcendente, reside, junto com outras entidades divinas chamadas aeons, emanações do divino, né? Então, você tem os anjos lá, seres celestiais, seriam essas emanações, e a alma nossa também carrega uma centelha divina, né, para eles. Então, a alma humana, segundo os gnósticos, contém a centelha divina, uma parte do pleroma, que ficou presa no mundo material por causa da criação defeituosa do demiurgo. Essa centelha é o que há de mais verdadeiro e valioso no ser humano. A meta do gnóstico é alcançar a gnose, um conhecimento espiritual profundo, intuitivo, que revela a verdade, né, a verdade gnóstica, né, sobre a origem divina da alma e a ilusão do mundo material. Esse conhecimento liberta a alma, permitindo que ela escape do mundo físico e retorne ao pleroma. Então aqui você tem a ideia central da prática gnóstica, que ao atingir esta gnose, esse conhecimento, é um conhecimento separado, né? Não é um conhecimento aberto para todas as pessoas como o evangelho, né? O evangelho, qualquer pessoa que ouve o evangelho entende, ele recebe a fé para ser salvo, ele recebe a salvação. Agora, já pela fé ele recebe a salvação, né? Ele tem as portas do reino abertas. Agora, gnose não. Os gnósticos, eles trazem esse monte de doutrina esquisita, esse monte de mistura, né? De vários, que eles pegam, eles saem catando de várias religiões e jogam para a pessoa. Na hora que ela está bem confusa, aí ela perde o rumo da simplicidade do evangelho, não alcança a salvação evangélica e também está longe de alcançar a do gnosticismo, porque é uma seita esotérica. São os poucos iluminados que vão alcançar esse tal dessa gnose, essa salvação, que vão ter a alma liberta para poder então estar retornando ao pleroma, né? Que é o ponto supremo da perfeição, onde habitam o Deus Supremo, né? Então, isso para o gnosticismo. Então, vamos aqui ao ponto 3, relação entre o físico e o espiritual. Mais ou menos a gente já falou, mas vamos aprofundar um pouco mais. A relação entre os dois é de oposição radical, que é o dualismo que nós falamos. O físico é temporário, corruptível, enganador. O espiritual é eterno, puro e verdadeiro. Para os gnósticos, viver no mundo material é como estar preso
numa Matrix cósmica. A gente está muito comum usar o filme Matrix, porque realmente é o reflexo aqui do gnosticismo, que realmente é uma semelhança muito grande. Então fica muito fácil você que assistiu o filme Matrix ver como é que as pessoas estavam presas, né, no mundo virtual, entender qual é a mente do gnosticismo, porque o gnóstico entende que tudo isso aqui é ilusão. Todo o mundo físico criado por Deus de maneira boa é uma ilusão que precisa sair, né? Então você tem lá as pessoas presas na Matrix, elas eram aquilo ali, uma ilusão digital, no caso, que as pessoas precisavam ser libertas para então alcançar a vida real, né? A realidade. Então, para os gnósticos, viver no mundo material como está preso numa Matrix cósmica. O demiurgo seria o criador da Matrix, né? Aquela figura que projetou, né? Toda a Matrix. E a gnose seria a pílula vermelha. Hoje o que mais você tem por aí é essa conversa aí, você tem que tomar a pílula vermelha para você atingir. Meu irmão, não toma pílula nenhuma. Faz o seguinte, vai buscar o evangelho de Jesus Cristo, que é simples, que você entende que alguém morreu pelos seus pecados e te libertou, e você agora é salvo pela essa obra da cruz do Calvário, tá certo? Então para com esse negócio de tomar uma pílula. Todo mundo está querendo tomar pílula. Pois mas a Matrix, ela reflete justamente a ideia gnóstica. É como se fosse um quadro pintado ali para você entender, desenhar o que é o gnosticismo, né? Então, quer dizer, a gnose seria a pílula vermelha que desperta a pessoa da realidade espiritual, fora desse mundo criado por este Deus defeituoso, que seria material e ilusório. Para os gnósticos, o escolhido que os liberta seria Jesus, mas não o vindo em carne. Aqui nós temos aqui a lembrança da primeira carta de João, em que ele declara, olha, essas pessoas que estão negando que Jesus veio em carne, esses são o anticristo. Então, até coloquei o texto aqui, eu vou ler para você. Para os gnósticos, o escolhido que os liberta seria Jesus, mas não o vindo em carne. A sua verdadeira essência não era constituída pela matéria, sendo o corpo ilusório, como nos alerta o apóstolo João, mas não um corpóreo, mas uma manifestação mística. Então, quer dizer, quando você pergunta a um gnóstico quem era Jesus para ele fala, não, ele é o Nil, é aquele que veio nos libertar, é o nosso Salvador. Parece que está falando de Jesus, mas eles não entendem que para eles, o Jesus mesmo, esse perfeito, essa entidade perfeita que veio nos libertar, não veio em carne. Porque na mente do gnóstico a carne é má. Então esse Deus perfeito não teria comunhão com a carne, ele não viria se aprisionar na carne. Mas aí que você vê como que são dois ensinamentos separados. Porque Cristo se encarnou. Por quê? Porque a criação não é má. A criação, ela é uma coisa boa de Deus, estava corrompida pelo pecado. Por isso ele veio no ventre de uma virgem, se encarnou e ele veio sem pecado como obra do Espírito Santo. Mas ele veio como carne. E mostrar que há uma criação perfeita de Deus. Há uma carne, há um mundo físico perfeito criado por Deus, que é liberto do pecado e volta ao estado original de perfeição. Diferente do que o gnóstico ele ensina, né? Então o apóstolo João, ele escreveu na primeira carta de João, primeira carta de João, capítulo 4, ele escreve assim no versículo 2: nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus. Mas esse é o espírito do anticristo, no qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Então, muitas pessoas demoraram muitos anos para poder entender esse versículo. Muitas pessoas nem entendiam por que ficavam pensando assim, o que é o anticristo, né? Eu mesmo, eu patinei dentro da igreja por muitos anos procurando o satanismo dentro da igreja, né? O que seria o satanismo? Ficava pensando em gente fazendo trabalhos ocultos, né, de feitiçaria e vindo dentro da igreja. Mas acontece isso? Acontece. Eu não estou negando, não. Mas acontece que
quando você começa a entender certas coisas, né, igual o feminismo, né, que você entende que o gnosticismo, você começa a perceber como é que realmente o satanismo entra dentro da igreja evangélica. São através dessas ideias, né, de que há um Jesus que não era um Jesus corporal. Ora, se não era um Jesus corporal, então na cruz ele não sofreu por nós? Então nega até a cruz, por isso que é o anticristo, né? Nega a obra do Cristo. Porque que é negar a natureza física como algo bom e feito por Deus, é negar o sofrimento de Jesus na cruz, é negar a obra do Cristo, que veio se sacrificar, que veio se entregar em favor do pecador, para resgatá-lo, é negar a obra do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para você, então agora nós chegamos ao entendimento por que o pastor El falou assim, eu tenho que explicar o que é o gnosticismo. Agora você chegou ao ponto central da importância de entender isso. Porque os gnósticos que entram tão sorrateiramente, se infiltram dentro da igreja, trazendo essas doutrinas, eles são os mesmos que negam a cruz de Cristo. Para os gnósticos, Jesus não estava sofrendo na cruz. Era uma representação, eles explicam. Justamente por causa do dualismo, que esse Deus perfeito não teria se encarnado. E o apóstolo João, lá naquela época, já falou, gente, vocês têm que prestar atenção no que vocês estão deixando aí dentro da igreja. Essas doutrinas que estão infiltrando dentro da igreja. Porque aquele que nega que Jesus veio em carne, esse é o anticristo. Esse é o anticristo. Então, a igreja do Senhor, atenção para isso, tá certo? Negar a criação boa do corpo, negar que o físico aqui é uma coisa boa, negar estas coisas, negar a boa criação de Deus, é negar o Evangelho. Porque o Evangelho não veio para dizer que as coisas são ruins. O Evangelho veio para poder explicar que o que há de ruim na natureza é fruto do pecado. Mas se você consumir o pecado, se você tirar o pecado, você tem a natureza voltando ao que era, né? Por isso que eu mesmo creio na cura divina. Eu mesmo creio na restauração do corpo através do ministério da cura. Porque para muitos cristãos hoje, a doença faz parte da natureza. Porque é vontade de Deus. Eu rejeito em nome de Jesus Cristo essa ideia maligna, gnóstica, que entrou com fundo, né, com raiz gnóstica, que entrou dentro da igreja. Por quê? Porque eu creio que se o pecado sai da vida de uma pessoa, então ela tem condição de receber a restauração do corpo dela. Ela tem condição de ser curada. Então, enquanto eu estou falando isso, se você tem uma enfermidade, receba a sua cura em nome de Jesus Cristo e fique curado em nome de Jesus. Dando seguimento aqui, para a gente, já estamos chegando aqui na finalização dessa parte, né? Isso leva a uma visão bem negativa do corpo e da natureza, né? Esse dualismo, né? As atividades humanas, prazeres físicos e até coisas como a procriação eram muitas vezes vistas como desconfiança, porque reforçam o perigo, o apego ao mundo material. Algumas seitas gnósticas, como os cainitas ou os ofitas, levavam isso ao extremo, rejeitando completamente as normas sociais e religiosas tradicionais. Então hoje também temos muitas pessoas rejeitando a ortodoxia cristã, rejeitando as igrejas, temos aí os desigrejados, pessoas que rejeitam toda forma de normas cristãs, normas religiosas. Isso aí é fundo gnóstico que penetrou na mente dessas pessoas, né? No entanto, nem todos os gnósticos eram ascéticos. Alguns grupos, como os valentinianos, tinham uma visão mais moderada, reconhecendo que o mundo material podia ser usado como meio para alcançar a iluminação, desde que a pessoa mantivesse o foco no gnóstico. Isso aqui é uma desculpa, né? Porque eles queriam mesmo cair na orgia. E aí eles, não, o mundo material é mau, mas você pode ter algum prazer, né? E eles caíram na orgia mesmo. Mas aí eles diziam que mesmo na orgia eles estavam mantendo foco na gnose. Olha só a perversidade aí, né?
Então, como isso se manifesta na prática? Práticas espirituais. Os gnósticos buscavam a gnose através de meditação, rituais, contemplação, estudo de textos esotéricos, e muitos criaram mitologias complexas para explicar a origem do mundo e da alma, como o Evangelho de Judas, né, o principal escrito gnóstico, vou falar isso em outro vídeo, né, ou textos encontrados em Nag Hammadi. Então, essa criação de histórias, de fábulas bem inventadas para explicar como se atinge a gnose. Então, continuando aqui, rejeição das instituições. Como via o mundo material e as suas estruturas, religiões organizadas, por exemplo, né, como parte da criação daquele demiurgo defeituoso, muitos gnósticos eram críticos de igrejas e autoridades religiosas, o que os colocava em conflito com o cristianismo ortodoxo. Então você vai ter sempre o gnóstico querendo, isso até hoje é assim. O gnóstico, ele tem assim contato com o crente, com a pessoa que está praticando o cristão, e ele, com essas fábulas muito bem inventadas, ele tira o cristão da comunhão para que ele vá buscar essa tal dessa gnose. E fazendo isso, como que ele faz isso? Atacando também as autoridades, atacando a autoridade da igreja. Então você não vê um gnóstico respeitando autoridades eclesiásticas. Hoje também um problema grande, né, que entra, né, que muitos pastores evangélicos, muitas autoridades não reconhecem em si uma autoridade, dizendo que são meros servos, né? Eles são servos. O pastor é o servo maior da igreja, mas ele é instituído como anjo da igreja, como autoridade dentro da igreja, e ele precisa, em nome de Jesus Cristo, assumir essa autoridade, porque a negação da organização da hierarquia eclesiástica é uma ideia gnóstica, o combate a essa organização hierárquica dentro da igreja é uma ideia gnóstica. Então, há de se ter uma hierarquia eclesiástica, sim, um respeito pelas instituições formadas, um respeito pela organização eclesiástica. Então, diversidade de visões. O gnosticismo não era um movimento único, mas uma chuva de várias seitas, como setianos, valentinianos, marconitas. Cada grupo tinha sua própria mitologia e nuances sobre o físico e o espiritual, mas o dualismo era constante. Como o gnosticismo comporta-se como uma miscelânea de filosofias e práticas religiosas, incorporando inclusive práticas cristãs primitivas e outras como o zoroastrismo, platonismo, mística judaica, que é a Kabbalah, né? Era difícil de reconhecer os seus adeptos. Veja bem, a Kabbalah não é gnosticismo, tem diferenças gritantes, tá? Mas o gnosticismo bebe da Kabbalah. Era difícil reconhecer seus adeptos, muitas vezes confundindo com os próprios cristãos, e com o intuito de combater a infiltração de pensamentos hereges na igreja, passou-se a organizar a teologia cristã apta para combatê-las, isso com os pais da igreja primitiva. Então, aqui, inclusive, um fato histórico muito importante, que a teologia cristã, veja bem, a mensagem do evangelho era passada das pessoas que viram a Cristo, os apóstolos, que tiveram com ele, que tocaram nele, comeram com ele. Mais tarde, pelas pessoas que ouviram da boca dos apóstolos, né? E mais tarde, por aquelas pessoas que ouviram já numa terceira geração. Mas aí, você tem esse evangelho sendo pregado, e os gnósticos começaram a trazer essas heresias, dessas fábulas para dentro da igreja. E aí começou os pais da igreja, né, na patrística, começaram a formular uma teologia para combater essas heresias. Então aqui o dado histórico é que você tem o início da criação da teologia cristã, que é a patrística. Então aqui eu faço até um alerta num short que eu fiz, num vídeo pequeno, falando que tem gente hoje que está insatisfeita com a qualidade espiritual das suas igrejas, querendo buscar um formalismo maior, né, uma coisa mais elevada, né, em vez da simplicidade do evangelho,
e elas vão no passado buscar aí alguma coisa, né? Encontram os textos gnósticos. E aí elas se encantam pelo texto gnóstico, acham que está indo pelo caminho certo, mas está indo contrário à cruz de Cristo. E se fosse para voltar ao início, qual que é a grande ideia? É voltar para a patrística. Porque na patrística você tem o combate dessas heresias, né? Então, inclusive, temos aí esse dado histórico. Foi justamente nessa época, né, que começou a se organizar uma teologia cristã. Só para terminar aqui, o contexto e relevância. Essa visão dualista do gnosticismo influenciou muito no pensamento ocidental, mesmo indiretamente. No cristianismo, ideias gnósticas foram debatidas e muitas vezes combatidas, até com violência, né, pelos pais da igreja, né, ou os pais da igreja que combateram dialeticamente, né, que é a maneira correta de você combater uma heresia. Né? Não é você fechar a boca de ninguém, não é você jogar ninguém na fogueira, não é você matar ninguém para ela parar de falar, não é você queimar os livros dela. Não é isso. Você combate a heresia dialeticamente, mostrando a verdade, né? Levando aquela outra pessoa a entender também. Então você tem os pais da igreja fazendo essa dialética, né, para combater essas heresias, como Irineu de Leão, Tertuliano, ajudando a melhorar a ortodoxia cristã. Na filosofia e mística, o gnosticismo ecoou em movimentos posteriores como o catarismo, né, a mistura de filosofia neoplatônica mais as ideias do gnosticismo, né, e isso deu o que falar na Idade Média. Foi realmente um movimento muito grande, uma concorrência muito grande com a igreja, e a igreja católica, como ela sempre fazia na época, né, ela tocava fogo em tudo, matava todo mundo para poder calar a boca de todo mundo, em vez de realmente combater as ideias pela dialética, né, era assim que ela fazia, né? E hoje ainda muitos católicos ainda vêm falar mal dos crentes, dizendo que eles abandonaram, né, a única igreja de Cristo, mas na verdade também a gente não crê em botar fogo nas coisas nem matar as pessoas, a gente crê na dialética, explicar às pessoas a verdade para que elas entendam a verdade, em vez de tocar fogo em todo mundo, né? Então, para terminar aqui, a filosofia mística, o gnosticismo ecoou em movimento posterior como o catarismo medieval e até em ideias modernas esotéricas. Então, inclusive, essas ideias esotéricas, essas ideias modernas, tentam também infiltrar, inclusive, na igreja evangélica. Esse adversário que esteve presente lá na época dos apóstolos, continua presente hoje, ameaçando a salvação de muitas pessoas que se enveredam por essa mística, por essa esotérica, né? Essa confusão de doutrina, essa perversão, essas heresias. Meu irmão, em nome de Jesus Cristo, que você possa ter sido informado a respeito disso e sido alertado. Existem outros vídeos ainda, amanhã possivelmente vou estar postando mais um vídeo a respeito, que é o seguimento desse ensinamento. Então é um pouco maçante, é um pouco longo, mas vale a pena para você receber esse alerta, esse aviso contra esse tipo de heresia, inclusive dentro da igreja hoje, tá bom? Oremos. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro pela igreja do Senhor e peço agora, Senhor, que esta pessoa que ouviu esse vídeo até aqui, que ela possa agora estar alertada, que o teu Espírito Santo possa confirmar esta palavra e que ela possa, meu Deus, nunca abandonar a simplicidade do Evangelho, no nome de Jesus Cristo. E eu abençoo esta vida, eu abençoo, meu Deus, a comunhão desta pessoa com a igreja de Jesus Cristo, para a glória do Senhor. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe, meu irmão. Fique em paz. Que o Espírito Santo de Deus te guarde.